No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. Sem direitos nem salário fixo, com 4 filhos, segurança morre em bico de R$180 no Rio de Janeiro e ainda... Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, alfineta Nelson Piquet por fala racista. Quem é Nelson Piquet? Disse o piloto inglês. Agora aqui no Jornal da CUT. O assassinato do segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, no Rio de Janeiro, além de expor a violência crescente no Brasil nos últimos anos, traz à luz o drama da desproteção social e dos direitos trabalhistas, em especial depois do golpe de 2016. A sobrinha do Jorge Luiz disse ao jornal O Globo, a Kênia Cristina Antunes, que o tio perdeu a vida por R$180. A diária do meu tio, ela disse, era de R$180 e uma bolsa nesse shopping, onde ele foi morto, vale R$25 mil. De acordo com a jovem, o segurança trabalhava como segurança informal num shopping de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e estava cobrindo o plantão de um amigo quando foi atingido por disparos que ocorreram depois que os bandidos tentaram roubar uma loja de joias. Ele deixou de ir, inclusive, no aniversário de um dos 4 netos para fazer esse trabalho. A tragédia de Jorge Luiz Antunes leva a uma reflexão sobre os efeitos da reforma trabalhista aprovada no governo do ilegítimo Michel Temer. A reforma acabou com 100 itens da CLT e legalizou o bico. Eu conversei com o jurista Guilherme Feliciano, que é ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Ele presidiu a entidade de 2017 a 2019 e também é professor de Direito da USP. Conversei com ele sobre esse tema. Vamos ouvir. Atual legislação trabalhista, com a reforma trabalhista de 2017, toda essa situação acabou contribuindo para que os trabalhadores ficassem sem direitos? É fato, a reforma trabalhista, embora ela tenha sido apresentada pelo governo Temer com a proposta de dinamizar, aquecer o mercado interno, de aumentar as taxas de empregabilidade, inclusive de reduzir as taxas de informalidade, essa era a proposta, por exemplo, do contrato de trabalho intermitente, que os informais ganhassem alguma formalidade e alguns direitos sendo registrados na condição de intermitentes. Mas isso tudo foi o discurso, porque a realidade revelou algo completamente diferente, Mas se você examina a evolução destes gráficos, dessas curvas, de 2017, novembro de 2017, que é quando entra em vigor a reforma, até os nossos dias, o fato é que a informalidade no Brasil, ela não diminuiu, ela cresceu. Então, quer dizer, em relação ao que se prometeu, ou ao que se previa, foi um fracasso absurdo. E a custo de quê? A de postos de trabalho menos protegidos, porque a conversa era essa. Agora, Guilherme, a gente sabe que, por exemplo, tem alguns dados que mostram que em 10 anos, mais de 25 mil mortes por acidentes de trabalho ocorreram no Brasil. É um número que foi levantado pelo último anuário estatístico de acidentes da Previdência, que foi divulgado em 2020, portanto, antes da pandemia, Mas, enfim, tem um contingente de trabalhadores que é possível medir o número de acidentes de trabalho desses trabalhadores, porque, enfim, eles têm a comunicação ao Ministério, enfim, eles são empregados formais e tal. Quando a gente estende para esse número de trabalhadores informais, em que não se tem a informação de quem morre no exercício da profissão ou de quem sofre algum acidente por falta de segurança, falta de condições, enfim, qualquer que seja o motivo, durante a atividade laboral, esse número pode ser muito maior, Assim, a gente perde um pouco a referência de como calcular o número de pessoas. O caso do segurança que foi morto é um caso que veio à tona, que veio à mídia, mas pode ser um caso que pode ser o tipo de caso que acontece muito e a gente não tem informação sobre isso, Na verdade, nós temos historicamente no Brasil um problema crônico com subnotificação de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, Isso pela própria empresa, que muitas vezes resiste em emitir uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, porque por conta do que isso representa em termos de uma possível responsabilidade depois perante a Justiça do Trabalho, do que isso representa no que diz respeito à sua contribuição, para
o financiamento dos benefícios acidentários, porque quanto maior o número de acidentes, maior a alíquota que a empresa vai pagar. Então, há sempre uma resistência natural a que o empresário reconheça o acidente de trabalho ou a doença ocupacional. Se houver dúvida, ele provavelmente não vai emitir a CAT. Agora, isso tudo se agrava muito quando eu tenho uma realidade de trabalho informal tão intensa como há no Brasil. E aí, esses números são diretamente proporcionais. Quanto maior as taxas de informalidade, maiores são também as taxas de subnotificação de acidentes e doenças ocupacionais, não há dúvida. No caso da família desse segurança que foi morto, de quem é a responsabilidade? Essa é a questão mais complexa e eu diria mais dura dessa situação toda, né? Estas realidades que acontecem, digamos, debaixo do radar da oficialidade laboral, esta realidade geralmente emerge ou quando há um fato público e notório, como é esse caso, que a imprensa começa a divulgar, ou quando vai à Justiça do Trabalho. Porque daí o juiz do trabalho vem reconhecendo os elementos todos da relação de emprego e em identificando o acidente e a doença, vai determinar a formalização do vínculo e o pagamento de tudo que se tem de pagar. Então, a porta última para a cidadania, digamos, para esses trabalhadores, é exatamente a Justiça do Trabalho. Nesse caso específico, haveria duas coisas a se verificar. Primeiro, se havia efetivamente relação de emprego com aquela loja. Isso é muito típico dos casos de trabalho informal. Não é? Você não tem nenhum lançamento disto, nenhum registro, né? E aí haverá sempre essa dúvida se era efetivamente empregado ou se não era. Mas, independentemente disso, na minha visão, há responsabilidades que podem e devem ser aferidas em juízo, mesmo que não seja empregado, no meu entendimento, mesmo que não seja empregado. E aí, a meu ver, André, o que se aplica aqui é exatamente a tese que foi, no ano retrasado, sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral, número 932 do STF, que justamente discutia a responsabilidade do empregador em caso de acidente de trabalho. Não é? E o que se estabeleceu ali é que esta responsabilidade é objetiva, ou seja, independe, inclusive, de se avaliar a culpa do empregador, se ele foi negligente, se ele cometeu algum ato ilícito ou não, é? Ela é objetiva se tratar de uma situação na qual a atividade normalmente desempenhada envolva um risco especial de alta potencialidade lesiva que atinja especialmente um determinado grupo social na comparação com os demais membros da comunidade. É isso que o Supremo entendeu. Okay. Então, responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. O que vai surgir aí é essa discussão, se é empregado ou se não é empregado. E se não for empregado, vão querer provavelmente afastar esta tese. A meu ver, esta tese deve ser aplicada em uma situação como essa, seja empregado ou não. Conversei com o Guilherme Feliciano, que é ex-presidente da ANAMATRA e professor de Direito da USP, o jurista Guilherme Feliciano, sobre o caso do segurança morto em um assalto a um shopping no Rio de Janeiro. Como fica a situação da família? Ele que não tinha nenhum direito, fazia bico no dia em que foi morto. Rádio CUT, www.cut.org.br. O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que também é um ativista pela luta antirracista, usou suas redes sociais para rechaçar o ataque gratuito do ex-piloto brasileiro e bolsonarista Nelson Piquet. Nelson Piquet chamou Hamilton de neguinho na internet, entre aspas, né? E, em português, o Hamilton pediu mudanças, dizendo o seguinte, respondendo, vamos focar em mudar a mentalidade. O Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, sempre festejado pelos brasileiros que admiram sua carreira e sua luta contra o racismo, não deixou barato a afirmação aí, o comentário racista de Nelson Piquet.
A expressão neguinho foi utilizada por Nelson Piquet durante uma entrevista publicada na internet enquanto comentava sobre a batida de Hamilton com Max Verstappen, atual campeão da Fórmula 1 e namorado da filha de Nelson Piquet, a Kelly. Isso aconteceu na última edição do Grande Prêmio da Inglaterra. Nelson Piquet disse o seguinte na entrevista: o neguinho meteu o carro e deixou. O Senna não fez isso. O Senna não fez isso. Ele foi assim. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O neguinho, se referindo a Hamilton, ele repetiu, deixou o carro. É porque você não conhece a curva, é uma curva muito alta, não tem jeito de passar dois carros e não tem jeito de passar do lado. Ele fez de sacanagem. Repito, isso quem disse foi o Nelson Piquet. Lewis Hamilton compartilhou uma postagem de um seguidor ironizando, né? E se Lewis Hamilton apenas tweetar, né, postar na internet, quem diabos é Nelson Piquet? E fechar o Twitter. Aí na sequência, o próprio Lewis Hamilton repostou isso e em português fez o comentário, né, dirigido obviamente a Nelson Piquet, dizendo: vamos focar em mudar a mentalidade. Palmas para Lewis Hamilton, um dos maiores pilotos de Fórmula 1, uma das maiores figuras humanas que a gente tem nos esportes atualmente. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição. Até lá!